Pronto. Salve, salve família! Eu sou Lucas Paulino, sou professor de Geografia e de Atualidades e, atendendo a pedidos, viemos falar sobre a questão da Ucrânia. Galera, o bicho está pegando por lá e a gente precisa entender como que esse conflito nasce. Para a gente analisar isso, é muito importante a gente entender a história da Rússia. A Rússia, que é um gigantesco país, tanto em termos de território quanto também em termos de protagonismo econômico e militar, é um país que vai ter muito de suas origens ligadas ali ao território ucraniano. Kiev, a capital ali da Ucrânia, já foi capital russa, então existe uma ligação nacional muito grande entre esses dois países. A Ucrânia está num espaço ali de transição do leste europeu em direção ao território russo e é considerada ali uma zona de influência russa. Se a gente pegar um pouco da história da Guerra Fria e até um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, voltando mais para trás, a gente vai ver que aquelas zonas ali do leste europeu foram zonas de influência soviética. E a Rússia é a atual herdeira de grande parte ali da influência e da tecnologia que os soviéticos carregaram durante a história. Um fato importante é a gente entender que a Ucrânia é uma peça bastante determinante dentro desse dominó geopolítico pelo fato de ser uma área de tensão e é ali um espaço que vai contar com a presença muito forte de elementos econômicos bastante importantes, como a questão do gás natural e também a logística desse recurso. E aí a gente está falando dos gasodutos. Durante a nossa história recente, a gente pode perceber que a gente teve um processo de escalada de tensões no decorrer desse processo. A gente pode citar a Revolução Laranja de 2004, os protestos do Euromaidan em 2013 e 2014, que já apontavam ali que o processo de tensão entre Ucrânia e Rússia estava crescendo. É até importante a gente destacar que em 2014 a gente teve a Rússia invadindo parte do território ucraniano, que é o território que é conhecido como Crimeia. Então veja que essa questão russa sobre a Ucrânia não é algo que é de agora, de 2022. É algo que já vem sendo construído desde lá da história da influência da Rússia no seu exterior próximo, pegando ali a história da União Soviética, e também a gente pode trazer isso para esses nossos últimos 30, 35 anos, que é esse momento ali em que a gente tem o fim da Guerra Fria e o início da nova ordem mundial. A anexação da Crimeia foi um processo que demonstrou que dentro da Ucrânia, além de existirem grupos que são favoráveis à presença russa, existem grupos que não se viam muito bem representados pelo governo ucraniano. É nesse sentido que a Rússia, dentro da ideia do Putin de criar uma grande potência novamente, se utilizava muito desses grupos separatistas, desses grupos independentistas, no objetivo de fragilizar o poder ucraniano. Gente, o Putin está no poder desde os anos 90, com alguns lapsos ali em que ele saiu do poder central, mas continuou ali influenciando a política russa. E é um cara que, em termos de política externa, ele é bastante, muito experiente. E é um cara que acredita que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada lá no início da Guerra Fria, não deve estar ali expandindo a sua zona de influência em direção ao leste europeu. A OTAN, a União Europeia, os organismos do Ocidente, eles sempre tentam avançar as suas zonas de influência em direção ao leste europeu no objetivo de fragilizar a Rússia. Dessa vez, o Putin está dando indícios de que essa expansão da OTAN e até uma possível expansão da União Europeia não vai ser bem recebida. Isso vai fazer com que, agora nessa semana, a gente tenha vivido aí com um ataque russo em direção ao território ucraniano, começando ali por províncias ali da região leste da Ucrânia, regiões onde a gente tem movimentos separatistas bastante fortes, mas agora chegando até a capital Kiev, mostrando que o processo está ficando bem sério, bem grave. Algumas estimativas já apontam aí mais de 400 feridos, mais de 100 mortos, então a gente já pode falar numa guerra. Agora, o que isso pode gerar para o Brasil, né?
a gente teve dias antes da invasão russa no território ucraniano uma visita do presidente Bolsonaro dentro ali do território russo, mostrando ali que o Bolsonaro podia ter algum tipo de possível alinhamento. A política externa, o Itamaraty já tem apontado que essa influência é menor, esse alinhamento brasileiro é menor, mas isso gerou algum tipo de desgaste. Um outro ponto, além desse desgaste na política externa, que pode gerar para o Brasil, é a questão dos fertilizantes. Os fertilizantes que o Brasil utiliza para o desenvolvimento do seu agronegócio, principalmente aquele agronegócio voltado para as commodities, estão muito ligados a empresas russas. Então, a gente vê que existe uma certa dependência que pode trazer algum tipo de instabilidade para o nosso agronegócio. Um outro fator é a instabilidade do dólar, né? Quando a gente tem esse ambiente de conflito, esse ambiente de incerteza, o dólar ele vai oscilar, ele vai variar e isso vai impactar diretamente na nossa ponta, no nosso consumo, por conta aí da variação do preço dos produtos estrangeiros. Podemos citar um outro fator aí, que é a instabilidade no preço do gás natural, que vai aí gerar impactos diretos dentro do preço dos nossos combustíveis fósseis. Então veja, uma guerra que acontece lá no leste europeu pode gerar impactos aqui para o nosso território? Pode. Essas invasões, para ser mais claro, que estão acontecendo ao território ucraniano, elas têm sido vistas de maneira extremamente crítica pelo Ocidente. A gente já teve declarações do Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, a gente teve declarações também ali do Joe Biden, o presidente norte-americano, dando demonstrações de que vão existir sanções gigantescas. O que eu quero que a gente fique atento agora é que a situação está muito tensa, o Ocidente não está satisfeito e a Rússia se utiliza do seu protagonismo militar, do seu protagonismo político e até da sua posição no Conselho de Segurança da ONU para tentar cumprir seus interesses dentro do contexto ucraniano. O Putin, ele, com uma clara estratégia política, ele até alega que tem combatido movimentos neonazistas da Ucrânia. Existem esses movimentos neonazistas? Galera, é muito importante a gente entender que eles existem sim. Mas dá pra gente falar que a Ucrânia é um país nazista? Não, essa é uma afirmação muito forte. Atualmente, o presidente ucraniano, que era um cara que tinha uma popularidade bastante questionável, o Vladimir Zelensky, ele tem dado declarações bastante duras, bastante críticas em relação à Rússia e ao Putin, mas também tem dado declarações críticas em relação ao Ocidente e à OTAN, alegando que a OTAN estaria retirando a sua influência, estaria retirando ali as suas pecinhas do jogo, um claro medo de conflito com a Rússia. O que isso vai gerar? Não dá para saber. Mas na próxima a gente se encontra. Então, você que chegou até aqui, compartilha esse vídeo com seu amigo, compartilha esse vídeo com seu grupo de turma aí e me siga nas redes sociais. Beijo para todos, abraço.